Meus amados irmãos, essa noite nós vamos então continuar em Josué capítulo 10 e eu pretendo caminhar na segunda parte da descrição aqui de Josué capítulo 10 a respeito da destruição dos 12 reis do sul. Nós estamos numa parte do livro de Josué em que as conquistas estão acontecendo. Então, um trecho do livro tem muita batalha, tem muita morte, muita guerra, porque é justamente o desenvolvimento do livro, né? O cumprimento da promessa de Deus que ele entregaria aquela terra ao povo de Israel. Então, nós estamos nesse trecho do livro em que as guerras estão acontecendo. E o foco hoje vai ser como as guerras se desdobraram na região sul de Canaã. Então, por isso que é a destruição dos 12 reis do sul. Nós vimos, domingo passado, a respeito da batalha contra os 5 reis amorreus. E hoje, essa noite, nós vamos ver o fim desses reis. E após o fim desses reis, nós vamos ver como essas batalhas vão se estender a toda a região sul da terra de Canaã. Então, por isso que é a destruição dos 12 reis do sul. A segunda parte a gente dividiu para poder caminhar melhor. E essa mensagem essa noite eu gostaria de trazer esse tema para nós pensarmos. Apesar de ser uma exposição bíblica, não é temática, mas para guardar melhor esse tema. Quando a porta se fecha. Quando a porta se fecha. E aí eu vou deixar para vocês, meus irmãos, uma frase, não é um versículo bíblico, não tem isso na Bíblia, tá bom? Então não é Bíblia isso aqui. Mas eu quero propor essa frase para que você medite durante a semana, porque eu creio que essa frase, ela capta bem a ideia do que nós vamos caminhar essa noite. E a frase diz o seguinte: a porta da misericórdia não permanece aberta para sempre. Eu gostaria que você meditasse juntamente comigo durante essa semana, nessa verdade. A porta da misericórdia não permanece aberta para sempre. Mas antes disso, vamos orar, pedindo ao Senhor que dirija os nossos corações na compreensão da palavra dele? Vamos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estarmos numa igreja em que podemos abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, crer e pregar esta palavra. Pedimos, Senhor, que abra o nosso entendimento e, Senhor, direciona os nossos corações a não apenas compreender, mas crer nela e aplicar as nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, grande ideia desse texto. Deus, em sua soberania, garante a vitória, demonstrando que nenhum inimigo pode escapar do seu julgamento. Essa grande ideia resume a mensagem do texto, do que se trata esse texto. Deus, em sua soberania, garante a vitória, demonstrando que nenhum inimigo pode escapar do seu julgamento. Aqui nesse texto, então, que é a segunda parte do capítulo 10 de Josué, nós vamos ver como Deus vai garantir a vitória para Israel. E ao fazer isso, ele vai demonstrar que nenhum inimigo dele, do seu povo, escapa da sua justiça. Esse texto é um texto que desafia os nossos corações por causa da severidade de Deus aqui. Geralmente é um aspecto do caráter de Deus que nós não somos tão afeitos. Ou quando geralmente pensamos nele, a gente pode incorrer no erro de querer colocar a nossa justiça própria e ficar torcendo, né? Isso mesmo, pega, né? Fica parecendo aqueles irmãos que quando a mãe vai pegar, aí os outros que não iam apanhar começam a torcer para a mãe bater, né? Até que a mãe descobre que eles estavam torcendo e vai lá e bate neles. Eu não sei se isso aconteceu já com você, não é assim? Então não é bom ficar torcendo, não. Inclusive a Bíblia até fala isso mesmo, né? Tem um versículo na Bíblia que diz que não é bom a gente ficar torcendo para os juízos de Deus na vida dos outros, porque pode ser que a coisa se volte contra nós. Mas aqui nós vamos ver um aspecto do caráter de Deus, que é a severidade. E a partir disso, eu quero pensar lições importantes e também entender que mesmo em um texto em que demonstra a severidade de Deus de uma maneira tão clara, há graça, porque a Bíblia sempre traz graça aos nossos corações, mas sempre considerando Deus em sua totalidade, um Deus justo e um Deus gracioso, nunca nenhum e nem outro, as duas coisas sempre na pessoa de Deus. E essa grande ideia vai nos trazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou ler, comentando, o trecho, porque a ideia é caminhar na palavra de Deus, óbvio, né?
E aí nós vamos para as lições. Então, agora vai ser uma leitura mostrando o desenvolvimento do texto. Então, eu quero convidar você a me acompanhar, tá? Para que nós possamos ler esse texto e ver o desenvolvimento dele, ver como a coisa acontece. Meus irmãos, nós vamos começar essa leitura, então, a partir do verso 16, tá? E aí você me acompanha, por gentileza. Verso 16, aqui diz: mas aqueles 5 reis, que aí se você ler no versículo anterior você vai saber quem são eles, fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. E foi dito a Josué que os 5 reis estavam escondidos na caverna de Maquedá. Então Josué disse: arrastai grandes pedras para a boca da caverna, e junto dela deixai homens de guarda. Mas não pareis agora, persegui os inimigos, atacando-os por trás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou os inimigos nas mãos. Então aqui nós vemos Josué encorajando, os seus soldados a lutarem de maneira corajosa. E a gente vai ver a captura então desses 5 reis. No desenvolvimento aí, a partir do verso 20, nós vamos ver como Josué e seus exércitos também destroem completamente os exércitos inimigos. Olha o que diz o verso 20 e 21. E Josué e os israelitas acabaram de derrotá-los em grande matança, até que fossem quase exterminados. Os que restaram foram para cidades fortificadas. Então eles mataram quase todos, e os que sobraram fugiram para as cidades fortificadas. Todos os homens de guerra voltaram em paz a Josué, ao acampamento em Maquedá. Ninguém mais fez ameaças aos israelitas. Ou seja, nenhum rei morreu, teve mais coragem de fazer frente a Josué e o exército dos israelitas. Ou seja, baixaram a bola, Verso 22 em diante, até o 25, nós vamos ver a humilhação que Josué vai empreender sobre esses 5 reis que foram capturados. 22 diz: depois Josué disse: abri a entrada da caverna e trazei-me aqueles 5 reis. Assim foi feito, e aqueles 5 reis foram trazidos para fora da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Quando foram levados a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que o haviam acompanhado: aproximai-vos e colocai o pé no pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram o pé no pescoço deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem tenhais medo, esforçai-vos e sede bravos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos, contra quem tereis de batalhar. Então nós vemos aqui o quê? A humilhação desses 5 reis. E novamente Josué encoraja os seus homens, Novamente ele dá essa palavra de encorajamento. A gente viu isso no 19, quando ele fala que eles não deveriam parar, mas deveriam atacar, deveriam estar ali firmes. E agora, no verso 24 e 25, novamente ele tem essa postura de encorajamento e diz: olha, tá vendo esses 5 reis que vocês estavam morrendo de medo? Pisa no pescoço deles, que é um ato de humilhação, Assim, pisar no pescoço de um inimigo vencido é uma maneira de mostrar que ele é inofensivo. Fica quase parecendo matar frango, Você segura o frango pro pé, assim, pisa no pescoço dele, tá totalmente sem condição de revidar. Então mostra, olha, eles não são mais nada. Não tenham medo, vão e ganhem, vençam. Depois no verso 26 a 27 a gente vai ver a execução desses reis. Olha o que diz: depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, talvez postes, algum tipo de madeira, onde ficaram pendurados até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, foram tirados dos madeiros, lançados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada puseram grandes pedras que ainda ali estão até o dia de hoje. Então, acabou-se os 5 reis, Foram mortos, resolvido. Então, essa parte dos 5 reis. Isso mostra pra gente que, então, aqueles 5 reis que no começo do capítulo tinham se unido para buscar lutar contra Israel, seus exércitos foram destruídos, alguns poucos homens fugiram para cidades nas proximidades, a minoria fugiu para cidades nas proximidades, e esses 5 reis, eles foram executados, E
trancafiados a seus corpos dentro de cavernas. E aquilo ali, de certa forma, ficou como um memorial, uma lembrança do que acontece com aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Depois da sequência, nós vamos ver, aí eu vou ler de inteiriço, do verso 28 até o 39 agora. Nós vamos ver 6 cidades que vão ser exterminadas, riscadas do mapa. Acompanhe comigo. Vai ser Maquedá, Líbina, Laquis, Eglon, Hebron e Debir. Essas cidades vão ser aniquiladas a partir do verso 28. Naquele mesmo dia, Josué tomou Maquedá e a feriu ao fio da espada, bem como o seu rei. Ele os aniquilou por completo, com todos os que nela haviam, sem deixar ali uma pessoa sequer. Fez ao rei de Maquedá como havia feito ao rei de Jericó. De Maquedá, Josué e todo Israel com ele foi para Líbina e batalhou contra ela. E o Senhor também entregou-a com seu rei na mão de Israel, que a feriu ao fio de espada com todos os que nela haviam, sem deixar ali uma pessoa sequer. Fez ao seu rei como havia feito ao rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo Israel com ele foi para Laquis. Ele a sitiou e batalhou contra ela. O Senhor entregou também Laquis na mão de Israel. No segundo dia, Israel a tomou e a feriu ao fio de espada com todos os seus habitantes, conforme tudo o que havia feito em Líbina. Então Horão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, mas Josué destruiu a ele e ao seu povo até não lhe deixaram uma pessoa sequer. De Laquis, Josué e todo Israel com ele foi para Eglon. Eles a sitiaram e batalharam contra ela. Eles a tomaram no mesmo dia, ferindo-a ao fio da espada. Nesse mesmo dia, Josué destruiu totalmente todos os seus habitantes, conforme tudo o que havia feito em Laquis. De Eglon, Josué e todo Israel com ele subiu a Hebron, e eles batalharam contra ela. Eles a tomaram e a feriram ao fio da espada, bem como ao seu rei e a todas as suas cidades, com todos os seus habitantes. Josué não deixou ninguém vivo, mas conforme tudo o que havia feito a Eglon, ele a destruiu totalmente, com todos os seus habitantes. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, batalhou contra ela e a tomou com o seu rei e com todas as suas cidades. Ele as feriu ao fio da espada e destruiu totalmente os seus habitantes, não deixando uma pessoa sequer. Como havia feito a Hebron, a Líbina e ao seu rei, assim ele fez a Debir e ao seu rei. Resumo: extermínio completo de 6 cidades, 7 reis e todos os habitantes e todos aqueles que lutaram com esses reis. Então, se você for fazer a conta, 7 reis com mais os 5 que morreram, 12, né? Então os 12 reis amorreus que foram totalmente aniquilados juntamente com seus exércitos e as cidades que foram niveladas, arrasadas, exterminadas. Então um trecho pesado, porque mostra o que? A severidade de Deus. E nós vamos pensar justamente sobre isso. E aí, continuando, nós vemos o quê? Que Deus dá a vitória completa. Vitória, conquista e terra arrasada, que é o final do trecho, do verso 40 até o 43. Assim, Josué derrotou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a baixada e as encostas das montanhas, e todos os seus reis. Ele não deixou uma pessoa sequer, mas tudo que tinha fôlego destruiu totalmente. Se você quiser, inclusive, marcar esse trecho para ficar bem claro, esse trecho está falando a respeito do extermínio completo, total. Ele não deixou uma pessoa sequer, mas tudo que tinha fôlego destruiu totalmente, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. O que Deus estava fazendo é usar o seu povo para julgar esses povos. Ele poderia ter mandado meteoros, né, ou granizo, como aconteceu, né, nós vimos no começo do capítulo 10, no domingo passado. Ele poderia ter aberto a terra, engolido todas essas cidades, poderia ter feito chover fogo e enxofre, sei lá, poderia ter mandado uma doença mortal que mataria todos, mas Deus decidiu julgar esses povos, reis e cidades por meio do seu povo, e foi o que ele fez. Extermínio completo. E isso nos assusta, né? Sem sombra de dúvidas. E terminando, 41, assim Josué os derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza, que inclusive está em conflito até hoje, né?
como também a toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez, Josué capturou todos esses reis e tomou-lhes as terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, batalhava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao acampamento de Gilgal. Esse trecho todo mostra o juízo de Deus sobre essas cidades, esses reis. Algumas coisas para nós pensarmos aqui. E a gente já vai entrar nessas lições importantes que nós vamos meditar nessa noite. Esse texto nos mostra, então, portanto, total destruição. Mostra também uma campanha esmagadora, conforme é dito aí no verso 42, de uma só vez. Foi uma campanha só. Então, enfim, fizeram uma guerra relâmpago, né? E conseguiram destruir 12 reis e uma série de cidades. Nós vemos também a questão do massacre. Houve massacre aqui. E aqui não é simbólico. Isso realmente aconteceu. Isso nos choca. Nos choca. Porque a gente tem dificuldade de imaginar um Deus que manda fazer essas coisas. Mas é o que o livro diz. O livro de Josué diz isso. Então não adianta a gente querer dourar a pílula, né? O livro diz isso e assim é dito. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque nós, como povo de Deus também, né, como novo Israel hoje, nós somos chamados a lutar a guerra de Deus, mas com armas diferentes, numa guerra diferente. Então a igreja não é chamada a uma nova cruzada, a uma guerra santa, porque isso daqui é uma guerra santa. Então a igreja, ela não tem uma jihad, né? O que é jihad? É a guerra santa do Islã. O Islã é chamado a guerrear contra os infiéis e a subverter os infiéis a Alá. E eles fazem isso até hoje. Então há grupos extremistas do islamismo que subvertem povos, a fé do Islã. Nós não somos chamados a fazer isso em nenhum lugar. Tudo bem que existe sim o direito de proteger as nossas famílias, a Bíblia traz esse conceito, mas a igreja, os cristãos não são chamados à guerra de agressão, né, e conquista territorial. A guerra hoje, que a igreja vive, é uma outra realidade. Até mesmo porque quem vai vencer essa guerra de maneira definitiva é Cristo, não somos nós. Então é Ele que trará juízo. E Ele, como Deus, pode fazer isso. E aí a gente fica pensando em muitas coisas. Quando a gente olha para esse texto, eu acho que um dos grandes desafios é pensar que lições nós podemos trazer para as nossas vidas de um texto que basicamente é a descrição histórica de massacres. Porque é isso que esse texto é. Historicamente é isso. O que nós podemos trazer? Eu quero caminhar com os irmãos justamente nessa pergunta, e aí você vai ver essa pergunta e ela vai nortear essa reflexão, que eu quero que seja breve, mas também, né, proveitosa para cada um de nós. E justamente trata a respeito dessa severidade de Deus. Então a pergunta é a seguinte: por que Deus foi tão severo para com as nações cananeias? Por que Deus foi tão severo com essas nações? Por quê? Deus é assim, Ele é vingativo. O Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é um Deus vingativo. Tudo bem que Deus diz, minha vingança, diz o Senhor. De fato, há isso na Bíblia. Mas essa vingança é muito mais um conceito de justiça do que uma vingança, né? Que geralmente a gente entende, é uma maneira de você prejudicar outra pessoa. Então Deus não é vingativo, Deus é justo. Mas por que Ele foi tão severo? E aí eu quero trazer para os irmãos 4 lições importantes que vão responder essa pergunta. E aí, se você quiser marcar, eu vou caminhando em cada uma delas, mas eu vou falar elas rapidinho aqui. Primeiro, Deus não pune inocentes. Deus não pune inocentes. Segundo, o pecado precisa ser punido. O pecado precisa ser punido. Terceiro, o pecado precisa ser tratado. O pecado precisa ser tratado. E por último, a 4ª lição, o pecado leva à maldição. O pecado leva à maldição. Essas 4 lições vão nos ajudar a digerir esse texto para a nossa vida. E a partir disso, nós caminharmos nele. Então, você vai poder ir copiando. Vamos ver a primeira? Deus não pune inocentes. E é com isso que eu quero dizer 2 coisas. E aí eu vou colocar referências bíblicas aqui para você. Se você quiser anotar, fica à vontade, para depois você meditar. Inclusive, vou colocar o texto mesmo para você ver, tá? Não vou ler tudo quanto é texto, porque senão vai estender muito. Vou só focar alguns pontos, tá? Então você fica atento. Mas para mostrar o que eu quero dizer. E aí 2 coisas em relação a essa primeira lição, que Deus não pune inocentes.
Primeiro é que os povos que viviam em Canaã, eles não eram inocentes. Eles não eram. Muito pelo contrário. Eles eram povos depravados e abomináveis. Eles tinham uma prática de vida e de valores que para Deus era algo abominável. E vamos ver então como é isso. Em Deuteronômio 9:5, nós lemos Deus falando o porquê que ele faria isso. E não é só com os reis do sul não, que vai ter mais morte. Então já estou avisando antes de chegar nas outras cidades. Vai ter mais morte. Olha o que diz aí em Deuteronômio 9:5. Mas é pela culpa dessas nações que o Senhor teu Deus as expulsa. Então Deus está expulsando e dizimando essas nações por culpa delas. Elas pecaram contra o Senhor. Elas ofenderam a santidade de Deus. Nós vemos também em Deuteronômio capítulo 18, do verso 9 ao 12, e aí seria legal depois você poder meditar em todo o trecho, algumas coisas interessantes. Olha o que diz aí. Não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Então aqui é dito que esses povos em Canaã, eles tinham práticas abomináveis. Algo abominável é algo que ofende a Deus, que causa ojeriza, asco, incômodo, repulsa. É isso que quer dizer a palavra abominação. E aqui claramente a Bíblia diz que esses povos tinham práticas que para Deus eram abomináveis. E depois, lá no finalzinho, no verso 12, a gente diz, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Então o motivo pelo qual Deus estava fazendo isso, não é porque Deus é perverso, mas é porque aqueles povos eram abomináveis. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, Deus não pune inocentes, eles não eram inocentes. A segunda coisa é que eles tiveram tempo de se arrepender. Deus não simplesmente deu um estalo e decidiu dizimar povos. Muito pelo contrário, Deus deu um longo tempo para eles. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 15:16, aparece aí para você, aqui falando a respeito, da promessa da terra. Você veja que é muito antes disso, que período de Abraão, Então, bem antes disso. Abraão bem antes de Moisés e bem antes de Josué. A palavra de Deus já está dizendo, porque a medida da maldade dos amorreus, que são esses reinos que nós lemos aqui em Josué 10, ainda não está completa. Então quer dizer que naquele momento, em Gênesis 15, verso 16, o copo estava subindo, mas não estava ainda para transbordar. Dava tempo. E nós vamos ver aqui, na próxima referência, que Deus tem um princípio muito importante. Se uma nação, por mais pecadora que ela seja, se um povo, por mais terrível que ele seja, se ele reconhecer que a sua vida, seu estilo, seus valores, suas práticas são detestáveis e se arrependerem, Deus promete que não destruirá esse povo. Isso se estende aos amorreus. Eles poderiam se arrepender. Eles tinham tempo para isso. Não tinha chegado ainda o dia. Mas Deus já está avisando lá em Gênesis, ainda não está na hora de vocês entrar na terra, porque a medida daqueles que eu vou destruir não está completa ainda. E eu sei que vai transbordar, mas enquanto não transborda, eles vão continuando lá. E nesse sentido, eles tiveram tempo. Eles tiveram tempo, e não foi pouco não, foi bastante. Foi bastante. Você pega de Abraão, depois dos descendentes de Abraão, mais os 450 anos no Egito, depois todo o período de Moisés, para depois o período de Josué, meus irmãos, é tempo. É mais do que o descobrimento do Brasil. É mais que o tempo de descobrimento do Brasil. Deu muito tempo deles se arrependerem. Deus é longânimo. Mas o problema é que, uma hora, a porta da misericórdia fecha. E foi isso que aconteceu. A porta fechou. Entendeu? Aí em Jeremias também, capítulo 18, do verso 7 a 9, nós vemos esse princípio que eu disse. Focando aqui só no trecho, que eu quero chamar a atenção. E aquela nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que planejava fazer-lhe. Então, se por acaso Deus tinha um plano para pegar alguma nação e essa nação se arrependesse antes, o Senhor não julgaria ela. Qual é o livro da Bíblia que vem à sua memória agora? Jonas, não é? Nínive, não foi assim? Jonas, com muito contragosto e sabendo que Deus é misericordioso, ele não foi lá e pregou e Nínive se arrependeu?
Sim, e Deus não a destruiu. Não é? Então, o que acontece? Poderia ter acontecido isso com os amorreus, mas eles não se arrependeram. Tanto que no final do trecho que eu estou passando aqui para os irmãos, olha o que diz. E esta nação fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que planejava fazer. Que é o contrário. Da mesma maneira que aquela nação que se arrepender, eu me arrependerei do mal que planejava fazer. Se essa nação fechar os seus ouvidos e decidir ser rebelde, aí o bem que eu planejava fazer a ela, aí eu me arrependerei. Então o princípio é esse. É muito simples. Muito, muito simples. Aqueles povos não eram inocentes. E Deus não pune inocentes. Essa é a primeira lição. Então, nesse sentido, meus irmãos, duas coisas que nós precisamos pensar. Primeiro, não se trata do que as pessoas pensam, mas sobre o que Deus pensa sobre essas práticas. Hoje os povos acham normal uma série de coisas. Acham que é super normal e que, afinal de contas, que Deus é esse que se importaria com isso? Um Deus assim não pode ser Deus, nós não aceitamos um Deus dessa maneira. E as pessoas, e os povos vão tendo tudo quanto é tipo de prática abominável a Deus, achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Não se trata a respeito do que as pessoas pensam, os povos pensam. Se trata do que Deus pensa. Os amorreus achavam que as práticas deles não tinham nenhum problema. Isso não ofendia a Deus, não tinha nada a ver. Então, chegou a medida deles. Então nós vemos que quando os povos têm as mesmas práticas que aqueles amorreus têm, isso invariavelmente levará esses povos ao juízo. Na referência que eu disse lá de Deuteronômio 18, 9 a 12, nós vemos que eles sacrificavam os filhos deles a deuses, que eles tinham práticas de adivinhação, que eles tinham prática de consultar espíritos, consultar mortos. Nós vemos que eles tinham práticas de magia. E nós também sabemos por outros textos que eles tinham práticas de moralidade. Tudo isso ofende a Deus. E na cabeça deles era normal isso aí, não tinha problema. Mas para Deus tinha. A segunda coisa é que a prosperidade, ou a ruína das nações, não está no seu poder. Mas o temor que essas nações têm para com Deus. Meus irmãos, não tem grandão diante de Deus. Todo mundo é pequenininho, inclusive as nações. Então, a gente, às vezes, olha, Estados Unidos da América, que pujança. Impérios muito maiores já sucumbiram. Sabe? Muito maiores em poder, em extensão, em poder militar, poder econômico. Para Deus isso não é nada. Tá aí as ruínas nos diversos lugares do mundo para provar que essas coisas não são nada para Deus. Impérios se erguem, impérios passam, impérios se vão, viram pó, no tempo. Tudo isso se passa. Então, o segredo para que uma nação seja próspera ou venha ruína não é o seu poder econômico, bélico, político, cultural. O segredo é se ela teme a Deus ou não. E aí a gente vê que, na verdade, as nações do nosso tempo, todas elas em grande parte estão caminhando para a ruína total e completa. E aí eu vou trazer daqui a pouco uma aplicação concernente ao nosso país. Então essa foi a primeira lição. Segunda lição, que eu quero ver com os irmãos, o pecado precisa ser punido. Ele precisa. E aí nesse sentido, meus irmãos, duas coisas que eu quero falar com vocês. A primeira, a justiça produz a certeza da punição. Um Deus justo, ele traz a certeza de que haverá punição para o pecado. Haverá punição para o erro. Deus não passa pano, não fecha os olhos. E a gente vai ver isso em duas referências. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, a gente lê o que você está vendo aí. Aquele que pecar é que morrerá. Tanto que no começo do verso diz, todas as vidas são minhas. E aquele que pecar, esse morrerá. Ele fala do pai, do filho, Então ele está dizendo que não é necessariamente por causa de um que o outro morre, mas seja como for, pai, filho, tio, mãe, cunhado, amigo, vizinho, seja quem for. Pecou, a punição. Isso é importante. Deus traz a cada um de nós a certeza da punição. Nós vemos também em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte.
O resultado, o salário, o produto, o fim do pecado é a morte. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o pecado precisa ser punido porque a justiça de Deus, ela traz para nós a certeza da punição. Deus pune o pecado. Aí tem a dinâmica de como ele faz isso, né? Mas uma coisa é certa, Deus não deixa nenhum pecado sem resposta. Nenhum. E esse tipo de visão ofende o mundo. Porque eles não querem aceitar um Deus que administra a justiça. E ele faz isso. Por isso que esse texto é tão indigesto. Porque ele relata a realidade da punição de Deus frente ao pecado. Outra coisa aqui nessa lição é entender que Deus não pratica impunidade. Ele não pratica. Olha o que diz lá em Naum, capítulo 1, verso 3. Naum 3. E não inocenta o culpado. Né? Ele pode até se demorar para se irar. Ele é paciente, ele é longânimo, ele é misericordioso. Mas ele não inocenta o culpado. Tem uma frase que tem aparecido bastante, e assim, nada contra advogados, né? Inclusive advogados crentes. Não tem nenhum problema ser advogado, apesar que eu acho que é uma profissão bem complicada de você ser crente e advogado. Não é fácil, né? Com certeza. Mas tem, a gente sabe que tem homens de Deus que inclusive abençoam a igreja. É muito bom. Mas ele diz o seguinte, né? Bons advogados conhecem leis. Excelentes advogados conhecem juízes. O que essa frase quer dizer? Depende de quem você conhece. Infelizmente no nosso país é assim. Só que com Deus não funciona desse jeito. Deus conhece todos os homens. Deus não pratica impunidade. Ele não inocenta o culpado, seja quem quer que seja. Isso traz temor aos corações. Outro texto interessante está lá em Êxodo, capítulo 34, do verso 5 ao 7. E eu quero ressaltar aí o verso 7, que diz: de maneira alguma considere inocente quem é culpado. De maneira alguma considere inocente quem é culpado. Ele não faz isso. E por último, eu gostei da maneira como a NVI traz Números 14 e 18, para nós fecharmos aí essa segunda lição, né? Que o pecado precisa ser punido. O Senhor não deixa o pecado sem punição. Ele não deixa. Então Deus não pratica impunidade. E porque Ele é justo, e porque nós sabemos que Ele trará justiça e podemos estar certos disso, e que Ele não pratica impunidade, por causa disso, o pecado precisa ser punido. E o pecado dos amorreus precisava ser punido. E eles não se arrependeram dele. E essa foi a ruína deles. Então, muitas das vezes a gente acha que está tudo bem, sabe? Não, é isso mesmo. Não, não é isso mesmo. O pecado precisa ser tratado, ele precisa ser punido. As pessoas precisam entender que o pecado precisa de uma resposta. Nós precisamos dar uma resposta ao nosso pecado. E ainda mais quando a gente tem aquela visão de que eu não faço nada de hediondo. Mas o problema é que quando a gente pensa assim, o parâmetro somos nós. Mas na verdade a Bíblia diz que o parâmetro é Deus. Então o que talvez aos olhos das pessoas não seja hediondo, para Deus é. É importante, cada pecado diante de Deus é uma ofensa ao caráter e à santidade dele. Então diante disso, aplicando para as nossas vidas. Primeira aplicação que eu quero trazer para nós essa noite. E pensa comigo aí, ó. Não há amor onde não há justiça. Deus precisa ser justo porque Ele é amor, Ele ama. E não tem como amar com injustiça. Não tem como amar. Quando a justiça é roubada das pessoas, isso é um ato de agressão contra elas, não é um ato de amor. A justiça, na verdade, traz amor, porque administra a cada um que lhe é devido. Isso é amor. Deus não poderia nos amar se Ele fosse injusto. Se Ele praticasse injustiça com o seu povo. E porque Ele ama, Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele ama. Então isso é importante. As pessoas acham que é ou amor ou justiça. Mas não é. É os dois. Porque onde não há justiça, não há amor. E vice-versa. Vice-versa. Você imaginou cada criança que os amorreus queimaram a Moloque?
meninos, meninas, que é dito aqui no texto que eu li. Cada vida que foi destruída, cada injustiça, cada maldade que esses povos cometeram. Para essas pessoas que dizem que Deus não pode julgar, elas não têm amor ao próximo. Elas têm amor ao senso de poder que elas têm para consigo mesmas, de não querer que ninguém, absolutamente ninguém, condene o que elas fazem. Mas a verdade, um Deus de amor é um Deus justo, que tem que trazer justiça a cada pecado, inclusive aos amorreus. O pecado precisa ser punido, porque um Deus que não é justo é um Deus que não ama, e um Deus que não ama não é Deus. Isso é muito importante. Isso é um princípio que a gente tem que guardar no coração. Uma segunda coisa que nós precisamos pensar é que é preciso refletir sobre um coração insensível. Porque eles tiveram tempo e eles não se arrependeram. Abre lá sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Dá uma olhadinha rapidinha a partir do verso 8. É aquele lá que diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e que habita em meio a um povo de impuros lábios. Lembra? Estava diante do trono de Deus, eu vi a glória do Senhor. Assim? Isaías 6, verso 8 ao 12. No trecho anterior, é esse que eu relatei. E aí, tem aquele versículo que a gente já ouviu, talvez relacionado a missões. A quem enviaremos? Quem irá por nós? Assim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é isso? E a gente fica feliz. Me envia, Senhor. Quero falar da sua palavra para que as pessoas te conheçam. Sem problema. Isso é bom, né? Sem dúvida. Mas se você dá uma olhada no texto, Deus está chamando Isaías para que ele pregue e as pessoas não creiam. Deus está chamando Isaías, olha, eu quero que você vá, você pregue para eles, eles não vão crer e é para justamente não crer. E aí Isaías diz, mas até quando, Senhor? Eu estou explicando, mas você pode ir acompanhando lendo se você quiser. Até quando, Senhor? Olha a resposta de Deus, até quando? Finalzinho aí. Até que as suas cidades estejam arrasadas. Até que todos eles sejam destruídos ou feitos escravos. Deus quer usar Isaías para pregar para o seu povo, para que o seu povo não creia, e aí Deus venha na sequência e o julgue. E é interessante aqui ver a questão da insensibilidade do coração, porque Deus está dizendo, eu quero que você vá pregar, e eles não vão ouvir, e é para não ouvir, é para isso mesmo. Eu não quero que você vá pregar e eles ouçam, eu quero que você pregue e eles não ouçam, porque eu quero pegar eles, e é isso que Deus faz. Então aqui, a insensibilidade do coração é um juízo de Deus. A falta de ter ouvidos abertos, a falta de resposta para a pregação, a rebeldia, a dureza, a incredulidade é provocada por Deus, porque Ele quer julgar o seu povo. E é por isso que eu digo, nós temos que estar atentos à insensibilidade no coração. Não estou dizendo que toda seja, mas esse verso mostra para a gente um princípio importante. Pegando aqui o gancho com o caso dos amorreus, nós entendemos que a insensibilidade do coração deles para os pecados que eles cometiam acabaram conduzindo eles à devastação total. O final disso foi 12 reis aniquilados e 11 cidades devastadas. Nivelou a cidade. Não sobrou ninguém. E tudo isso por causa da insensibilidade do coração e a falta de arrependimento. Então, nesse sentido, nós temos que entender que é preciso refletir sobre o coração insensível para com Deus, para com a palavra dele. Porque a falta de temor pela punição pode ser uma punição. Deus já está encaminhando os corações para o juízo. Isso tem que provocar temor em nós. E cada vez mais, meus irmãos, eu tenho pensado nisso. Como corações têm estado fechados para uma exortação em amor. Como as pessoas correm disso. Igual diz, né, lá em Minas, igual o diabo corre da cruz. Não quer de forma alguma
ouvir uma palavra que venha tirar a pessoa desse estilo de vida, desses caminhos. Isso é perigoso, porque mostra coração insensível. Isso pode ser um agir de Deus. Eu não creio que no começo foi assim. Eu acho que no começo, a semelhança de Faraó, apesar que Deus diz que ele endurecerá o coração de Faraó, né? Mas no começo, o Faraó poderia ter ouvido. Não ouviu. E a coisa foi até um ponto que Deus falou assim, ok, você não quer ouvir? Agora você não vai ouvir. Agora eu garanto que você não vai ouvir. E de fato ele não ouviu. Houve um tempo que talvez os amorreus poderiam ter se convertido, poderiam ter mudado, como aconteceu com Nínive. Mas o problema é o que nós já falamos há muito tempo atrás, talvez você se lembre, da linha limite. Lembra da linha? A partir de um ponto, a pessoa passa essa linha, aí Deus garante que ela não vai se converter. E foi justamente isso aqui que aconteceu. É por isso que termina em extermínio, porque Deus garante a justiça dele. Ele garante isso. E esse Deus é indigesto, mas é o Deus da Bíblia. E a gente não quer isso para a nossa família, a gente não quer isso para a nossa casa, a gente não quer isso para a nossa vida, a gente não quer isso para as pessoas que a gente conhece. Mas o que tem de especial em cada uma dessas pessoas que eu disse em relação aos amorreus? A gente é mais importante, essas vidas são mais importantes do que a dos amorreus? Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Todos nós temos dignidade e valor diante de Deus, inclusive os amorreus. Eles também tinham, como os de Sodoma e Gomorra, como os de Nínive, como os da Babilônia, né? De todas as cidades que Deus arrasou, e tem arrasado, e continuará a arrasar. Cada uma delas é importante diante de Deus, mas nós temos que entender, meus irmãos, que o pecado precisa ser punido. Precisa. E aí nós temos que ficar atentos a isso. E nesse sentido, vamos refletir sobre o nosso país? Vamos dar uma olhada rapidinho? Essa pergunta é para você. Por que você acha que o nosso país está da maneira que está? Pensa aí, ano de eleição, né? Vamos dar uma olhada? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados em relação ao nosso país, que eu acho que vai explicar bem por que nós estamos como nós estamos. Meus irmãos, segundo o IBGE, o Brasil é o país mais espírita do mundo. Cerca de 4 milhões. Aí você pensa, é pouco. Se você pega os espíritas no planeta inteiro, 40% em média deles moram no Brasil, sabia? Quase a metade de todos os espíritas do mundo moram no Brasil. Ou são brasileiros. E eu estou falando só de uma vertente. Porque o espiritismo tem muitas outras vertentes. Só uma delas. O Brasil é o país mais espírita do planeta. Isso há muitos anos, muitas décadas. Quem nunca viu aí um jogador de futebol com o nome Allan Kardec? Você já pesquisou de onde veio esse nome? Né? Um outro dado, 51% da população acredita em bruxaria, segundo a reportagem do jornal O Globo de 2022. Muitas pessoas, de alguma forma, acreditam, praticam, são simpatizantes, têm algum tipo de ligação com coisas místicas, bruxaria, coisas assim. Se você entrar hoje numa livraria de um shopping, uma grande livraria, se você for hoje não vai dar tempo, né? Mas se durante a semana você for lá no Shopping Dom Pedro, entrar na livraria Leitura, que tem lá, ali do lado da praça de alimentação, você vai ver que praticamente mais da metade dos livros das primeiras estantes é ligada a coisas de ocultismo. Pode fazer o teste, vai lá e confia. Você vai ver que é isso aí. Vende muito, mas muito, não é pouco não. A Bíblia tá lá no finalzinho, eu sei porque eu gosto de livraria, né? Tá lá no finalzinho, na última estante, num cantinho lá. Tem algumas Bíblias lá, você vai achar lá, tá bom? Assim, meio desorganizado, você vai achar lá. Que vende pouco, né? Sem dúvida. Brasília, meus irmãos, é a capital do misticismo no Brasil. Sabia disso? E aí, eu vou deixar aqui para você, para quem gosta, enfim, de ler coisas, curiosidades. Eu já li esse livro. Foi o trabalho de uma pesquisadora, né? É o livro chamado Brasília Secreta, da autora Yara Kearney. E nesse livro ela traz fotos, imagens, mapas. Ela conta que Brasília ela foi construída para ser uma cidade mística do Egito Antigo. A cidade de Brasília ela é uma cópia de uma cidade egípcia chamada Akhenaton.
Quando ela foi feita, era uma cópia. Inclusive tem documentário no YouTube explicando isso. Você pode procurar, você vai achar. Aí fala do Planalto, né? Vai falar do Congresso, enfim, de uma série de coisas. A cidade de Brasília é uma cidade extremamente mística. A capital do nosso país é uma capital com uma série de símbolos místicos para tudo quanto é canto dela. E uma outra coisa que a gente pode trazer é a questão da imoralidade, né? A moralidade do país é gigantesca. Isso tem afetado vidas, muitas vidas. Famílias, crianças crescendo sem pai ou sem mãe, famílias sendo geridas só por mães. A cada 20 famílias no Brasil, uma é gerida ou direcionada por uma mãe solteira. Sabia? Tudo isso fruto de o quê? Famílias destruídas, casamentos equivocados, relacionamentos contraídos de maneira equivocada. Esse é o quadro do nosso país. Eu poderia colocar outras coisas, né? E aí eu quero colocar essa pergunta para você. Diante desse quadro, você acredita que a política trará solução para os problemas do Brasil? Você acha que o problema do Brasil é política? É justamente por causa dessas coisas que os amorrios foram devastados. Qual você acha que vai ser o futuro da nossa nação, seguindo nesse ritmo? O versículo que vem à mente é aquele, né, que está se referindo a Israel, mas, de certa forma, acaba sendo um princípio para os povos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nessa nação, Deus não é o Senhor. Deuses falsos são os senhores. Não dá para esperar um futuro muito brilhante do nosso país nesse ritmo. Se você deseja exercer sua cidadania esse ano, fique à vontade. Não estou desanimando ninguém, faça isso. Mas saiba que a solução para o nosso país não vai vir de política, porque os problemas são muito mais profundos. Nosso povo tem que deixar o misticismo, tem que deixar a imoralidade, tem que deixar a idolatria, tem que deixar a consulta a mortos, entidades, mágica e todo tipo de coisa. A começar por aquelas pessoas que estão na cúpula do nosso povo. Você tem que abandonar isso. A capital do nosso país é um centro místico. O que você acha que vai dar isso? Coisa boa que não vai ser. E por último, nós entendemos, meus irmãos, que o Pai ele sempre vai acabar punindo todos os pecados, né? Só que aí o ponto é o seguinte: ou ele puniu esses pecados em seu Filho Jesus Cristo, e todo aquele que crê, os pecados foram punidos em Cristo, ou ele haverá de punir no futuro, e de certa forma já está punindo hoje, na vida de todo aquele que rejeita o Filho. De uma forma ou de outra, Deus vai lidar com isso. Vamos para as duas últimas lições? O pecado ele precisa ser tratado. E aqui eu quero dizer duas coisas rápidas. Nós vamos caminhar em mais algumas referências, mas duas coisas rápidas. Primeiro, o pecado ele contamina. Ele tem uma capacidade contaminante. E o pecado é altamente contagioso. Vamos ver? As referências vão nos ajudar a entender isso. A primeira coisa é que o pecado ele contamina. Olha o que diz lá em Levítico, capítulo 18, verso 24 e 25. Não vos contamineis. Deus tinha avisado, quando vocês entrarem na terra, não se contaminem com as práticas daqueles povos, porque isso vai trazer juízo para a vida de vocês. E no finalzinho do verso 25, nós vemos, no meio, do verso 25 diz, porque eu castigo o pecado da terra porque está contaminada, e a terra vomita seus habitantes. Então, aqueles povos, eles tinham contaminado tudo aquilo ali. Não tinha mais saída. Não tinha o que ser feito. O pecado ele contamina. Ele tem um alto poder de contágio. Olha o que acontece com o povo de Israel. Na descrição lá do Salmo 106, verso 34. Eles não ouviram o que Deus tinha dito em Levítico. Continuaram a se envolver com aqueles povos. Não exterminaram todos. Ainda não chegou lá. No livro de Josué vai chegar esse período ainda. Olha qual foi o resultado na vida do povo de Deus. Não destruíram os povos como o Senhor lhes havia ordenado, mas se misturaram com as nações e aprenderam os seus costumes. Serviram seus ídolos,
que se transformaram em armadilhas para eles, sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, ou seja, o que os amorreus, os cananeus faziam sacrificando seus filhos a Baal, a Moloque, eles acabaram fazendo, eles aprenderam a fazer isso aí. E a terra foi contaminada com sangue, assim se contaminaram com suas obras e se prostituíram com seus costumes. O pecado ele é contagiante, ele contagia, ele contamina. E é por isso que Deus tinha que extirpar esses povos, porque eles chegaram num grau de depravação tão grande que não tinha mais retorno. Inclusive, uma das coisas que tem sido levantadas por alguns críticos do cristianismo e da Bíblia é por que Deus permitiria massacre de crianças. Porque aqui não diz que ele tem crianças, mas obviamente moravam crianças, ou só morava homem adulto nessas cidades. Que cidade é essa? Cidade esquisita, né? Então moravam mulheres, crianças, provavelmente idosos, pessoas. Por que Deus permitiu isso? Essa é uma pergunta difícil. É assim, calcanhar de Aquiles lidar com isso aí. Mas uma coisa interessante é pensar que essas crianças elas já estavam a tal modo contaminadas, ou aquele ambiente, aquela cultura era algo tão nocivo, tão contaminante, que não haveria nem esperança para elas viver naquela cultura no futuro. Estava tudo totalmente condenado. E nesse sentido, alguns acreditam, pode ser que, enfim, você tenha dificuldade de pensar sobre isso, realmente é difícil, mas alguns acreditam que Deus, na verdade, permitiu isso até com um ato de misericórdia para com essas crianças, o que é extremamente pesado de você pensar, mas não é de se descartar. Fato é que isso aconteceu, e o grau de depravação na vida dessas famílias e desses povos era tão grande que não havia mais muito o que se esperar. E, meus irmãos, se a gente olhar hoje para a condição moral dos nossos tempos e como isso tem afetado a vida de jovens e de crianças, a gente começa a ficar com medo. A gente começa a ficar com medo porque Deus já fez isso. E não foi uma vez só, fez mais de uma. Sabe? Às vezes a gente fica pensando que o pecado ele corre solto assim, que nunca vai acontecer nada. Esse texto é um alerta retumbante que isso não é verdade. Vai acontecer sim. E as consequências vão ser terríveis. E pode atingir a vida de muita gente. Então isso é um alerta para que a gente consagre mais a nossa vida a Deus. Porque as circunstâncias são desafiadoras, muito. E uma outra coisa é pensar que os povos cananeus eles tinham alastrado o pecado a níveis impossíveis de remediar. E era preciso uma ação cirúrgica. Qual? Amputação. Amputação. Deus amputou esses povos de lá. Pelo menos aqui no relato é isso. Por isso, tudo que vivia deveria morrer. O pecado, quando se alastra, age como um tipo de gangrena. Você já viu uma gangrena? Já viu? Quando um membro de uma pessoa gangrena, não tem mais saída. A única coisa que resta para não matar o corpo é amputar. E parece que todo o corpo já estava totalmente tomado. E é por isso que o remédio é amargo. Tem um princípio que diz que o remédio é amargo na mesma proporção da gravidade da doença. Quanto mais grave é uma doença, mais amargo é o remédio. E de fato, se você for parar para pensar, as doenças mais terríveis geralmente são as que têm o tratamento mais difícil, né? O pecado ele traz isso, ele vai apodrecendo o tecido social, destruindo vidas, dizimando, acabando. E isso nos faz lembrar algo importante. Nós precisamos ser igreja no meio desse mundo que está nesse processo de gangrenação, porque nós somos o sal. E um dos usos do sal é a conservação. O mundo só não está mais putrefato porque a igreja tem conservado o pouco que tem restado. E quanto mais igreja nós somos, mais nós conservamos. E quanto menos igreja nós somos, mais a deteriorização avança. Espiritual, moral, social, em todos os aspectos. Isso nos faz entender, então, por que Deus agiu de uma maneira tão severa com os cananeus. E por último, para fechar, o
pecado leva à maldição. E aqui um link muito interessante. Nós vemos, meus irmãos, que o pecado leva à maldição. Aqui no texto é dito que os 5 reis foram pendurados no madeiro. Isso fala aos nossos corações. De que maneira? Eu vou convidar você a me acompanhar lá em Deuteronômio 21, verso 22 e 23. Olha o que é dito em relação a essa prática. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, que foi o que eles fizeram, seu cadáver não passará toda a noite no madeiro. Que eles fizeram isso, eles desceram e jogaram na caverna, Mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Você sabe por que Josué pendurou os 5 reis? Porque eles estavam sob maldição. Maldição. Eles experimentaram a maldição de Deus. É por isso que Josué pendurou eles. Claramente Moisés diz que quando isso acontecesse, não poderia ficar lá. E aquela pessoa que estivesse lá, ela precisaria ser vista como alguém amaldiçoado. E ela precisaria ser retirada de lá, porque essa maldição é algo tão severo que poderia contaminar a terra. A pessoa que foi pendurada é amaldiçoada, e se ficar lá, ela vai contaminar espiritualmente a terra. Então Deus diz: pendure, mas não deixe muito tempo. Tire de lá, porque senão vai prejudicar vocês. A pessoa, se vamos colocar entre aspas, ela ficava espiritualmente radioativa. É quase igual ao Césio 137, urânio, que você só consegue manipular com um recipiente de chumbo ali, com proteção, porque se aquilo ali entrar em contato com o seu corpo, você morre. Ou adquire uma doença e se contamina, Adquire aí um problema de saúde que pode levar para a vida inteira, inclusive matar. Espiritualmente, aquela pessoa é como se ela estivesse radioativa. Então isso nos faz entender que quando o pecado é contumaz, não temos arrependimento, endurecemos o coração e caminhamos além da linha limite, nós estamos caminhando para um caminho de maldição. E é o caminho do mundo. O caminho do mundo não é felicidade, o caminho do mundo é destruição, é a maldição. Então, nesse sentido, uma aplicação para as nossas vidas, com base nessas 2 lições. Quando o pecado é profundo e se alastra, todo o corpo estará desenganado. E é por causa disso que matar o velho homem é uma questão de sobrevivência. Eles precisavam ter abandonado aquela vida. Como nós precisamos matar o nosso velho homem. Porque senão vai acontecer o que John Owen diz. Olha o que ele diz aí. Mate continuamente o pecado, ou ele continuamente matará você. Nós precisamos matar o velho homem, senão ele vai nos matar. Vai destruir tudo que nós temos. Vai começar pela nossa vida. Isso é muito importante. Sabe o que esse texto me faz lembrar, meus irmãos? Diante de tanta severidade, exortações tão duras, mas traz esperança no meu coração. Eu disse para você que tinha graça. Porque se você olhar para as nossas vidas, era para nós sermos pendurados no madeiro. Aqueles 5 reis amorreus somos nós. Esse texto te faz lembrar algo? Eu sei que faz. Sei que faz. Era para sermos nós na cruz. Era para sermos nós pendurados naquele madeiro de maldição. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Não é isso? Então, para que eu e você não fôssemos pendurados e fôssemos então malditos, Ele, que é justo, não pecou, é perfeito. Ele, por nos amar, lembre-se, onde não há justiça, não há amor. Por nos amar, pelo Pai nos amar, enviar o seu Filho para morrer por nós, Ele foi feito maldito. Ele foi pendurado naquele madeiro. E Ele foi descido no mesmo dia. Lembra? Ele não foi deixado para passar a noite. Ele foi descido. E da mesma maneira que esses 5 reis amorreus foram lançados dentro de uma caverna, e a porta da caverna foi selada com uma pedra, aquele que tomou o nosso lugar, foi colocado no madeiro, também foi lançado numa caverna, e foi colocado uma pedra
tampando a entrada. Só que tem uma diferença. Os 5 reis amorreus ficaram lá. E provavelmente deve estar lá, talvez até hoje, como lembrança a todos aqueles que consideram que o pecado não tem punição. A diferença é que ao terceiro dia, a pedra foi retirada, porque ele ressuscitou. E por meio da sua ressurreição, da sua morte, nós temos a vida eterna. Nós temos as promessas da ressurreição do reino vindouro. Nós temos paz com Deus. Nós temos a alegria de sermos filhos de Deus. A grande diferença é essa: nós não precisamos ser esses 5 reis amorreus. Nós não precisamos ser pendurados no madeiro e lançados numa caverna com a boca da caverna selada com uma pedra. Porque aquele que tomou o nosso lugar foi posto no madeiro, foi lançado numa caverna e ressuscitou o terceiro dia. E por ele nós temos a vida eterna. Ele se fez maldito por nós. Nós não precisamos caminhar nesse caminho. Podemos ter esperança. E aí, nesse sentido, eu coloco esses versos aqui. O pecado produz morte. E quem for pendurado no madeiro será maldito. Era para sermos nós no madeiro. E deveríamos ser nós naquele túmulo. Mas nosso Salvador foi feito maldito por nós e pregado no madeiro em nosso lugar. Embora ele tenha sido posto em um túmulo selado, aquela pedra não pôde detê-lo. Ele morreu, ressuscitou e venceu. Isso traz esperança para os nossos corações. Nós não precisamos ser destruídos. As pessoas que amamos não precisam ser destruídas, elas podem conhecer aquele que foi ao madeiro por elas e que ressuscitou o terceiro dia. Elas podem ter essa esperança como nós temos hoje. E isso encoraja os nossos corações a lidar com o nosso pecado, porque Cristo venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Mas eu quero deixar com vocês esse alerta, meus irmãos. A porta da misericórdia será selada pela pedra da justiça.